Olá a todos, esse é mais um episódio do Geotalk. Eu sou João Vitor Sanches, aluno do programa de pós-graduação em Geografia. E eu sou Eduarda Moreno, aluna também da graduação pela Geografia UFRJ. E hoje nós vamos comentar de forma leve, bastante alegre, estamos precisando disso, sobre um tema proposto inclusive pela minha cara companheira Duda Moreno, que é a geografia das ruas, Então a gente vai falar de uma forma bem rápida e didática sobre o espaço público e alguns tópicos da relação da população, sobretudo carioca, com as ruas da cidade. Sim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu pensei sobre esse tema foi pensar sobre quais são os hábitos que a população tem com relação às ruas, principalmente as ruas brasileiras, as ruas cariocas. E uma das coisas que eu notei foi que as pessoas não sentam mais no portão para conversar como antes. Nos subúrbios, da Baixada, da Baixada Fluminense, enfim, aquele hábito de quando chegar no finalzinho da tarde, colocar uma cadeira no portão, conversar com o vizinho. Então, esses hábitos populacionais que giram em torno da rua foram desaparecendo com o tempo. E a partir disso a gente pode pensar quais foram os fenômenos que proporcionaram esse desaparecimento desses hábitos populacionais. Além disso, com relação a esse tema geografia das ruas, as festas populares que acontecem nas ruas são algo muito interessante para a gente pensar, principalmente nessa época do ano, de setembro, que acontecem as festas de São Cosme e São Damião, que são festas populares, que na verdade são de matrizes africanas, que tem todo um sincretismo baseado na Igreja Católica, nos santos católicos, mas que se popularizou nas ruas, onde as crianças têm o hábito de irem às ruas, pegar doce, enfim, literalmente fazer uma festa nas ruas, como outras festas também, as festas juninas, as festas também relacionadas a Santo Antônio, São João, Carnaval, enfim, diversas festas populares que acontecem em torno da rua, E aí é interessante a gente pensar, nós da geografia, pensarmos a rua como esse espaço de encontro público, ou seja, esse local, se a gente fosse pensar geograficamente um conceito para definir essa rua, seria nesse espaço geográfico onde acontecem os fenômenos, onde as pessoas se encontram para rir, para festejar, onde acontecem os encontros urbanos. Então, assim, pensar na rua é pensar a geografia. E pensar a geografia é pensar nas pessoas e quais são esses hábitos que as pessoas têm, E uma questão interessante que nos últimos anos ocorre um processo conhecido como privatização do espaço público. Cada vez público, e diversos autores, inclusive geógrafos, trataram desse tema, em especial o Paulo César da Costa Gomes, tratando de como o espaço público ele vem se tornando cada vez mais domínio de entes privados. E isso faz com que haja uma mudança substancial do conteúdo do espaço público. Cada vez mais ele se torna um conteúdo periférico, um conteúdo pobre e um conteúdo marginalizado na visão dos grupos dominantes de poder. E essa privatização do espaço público ela se dá através de coisas muito simples, como, por exemplo, o bar que coloca cadeira na calçada, ou colocar cancelas nas ruas, que é muito comum em alguns bairros do subúrbio. E como contrapartida dessa privatização do espaço público, nós temos um outro elemento que é justamente uma espécie de enclausuramento da sociedade. Cada vez mais o medo da insegurança urbana, ou da ideia de insegurança urbana, porque a gente sabe que existem inúmeras discussões a respeito do real impacto e da real geograficidade da violência. Muitas das vezes a violência é muito mais percebida do que de fato sentida, então nós criamos uma sensação de insegurança, e essa mesma sensação de insegurança leva a que grupos sociais, que obviamente têm poder econômico suficiente para escolher os seus locais de moradia e de fixação, promovam a autossegregação. Então, em linhas gerais, a tendência é que haja um esvaziamento das ruas nas últimas décadas, com uma profunda mudança do conteúdo social dessas ruas, Um conteúdo social marginalizado, um conteúdo social periférico, um conteúdo social pobre, visto como uma ameaça pelos grupos que cada vez mais se enclausuram.
e também a própria manutenção da infraestrutura dos espaços públicos. É só você andar próximo a uma praça da sua casa ou qualquer outro espaço ao ar livre e você vai perceber que existe uma tendência de serem espaços completamente abandonados, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de participação ativa do poder público. Então você veja que o próprio poder público, ele financia ou estimula esse processo de desestruturação, de apagamento da coisa pública. E o esvaziamento também das ruas e das casas tradicionais, né? E aí também com a valorização do processo de vertificação, né? Onde os prédios, onde vale mais você construir um prédio com muitos andares do que construir várias casas por metro quadrado, acontece um processo chamado de condominização, né? Onde vários condomínios de prédio fechado acometem, né, assim, começam a fazer parte da cidade de uma maneira estrondosa, né, que a gente consegue ver diversos condomínios agora, né, pela cidade. E a partir disso a gente consegue perceber um outro fenômeno. As crianças não brincam mais nas ruas. E aí por que as crianças não brincam mais nas ruas? Devido a todo esse processo de condominização, né? Quando você começa a se fechar por medo da violência, você passa a entrar para dentro dos condomínios, se fecha através dessas grades, dessas prisões urbanas, as crianças não têm mais o mesmo contato com as ruas do que antes. Que a mãe podia deixar a criança na rua brincando lá, ficava super tranquila, porque os vizinhos estavam olhando. Agora com essa nova dinâmica urbana, isso já não acontece mais, é de uma forma completamente diferente. E aí a gente percebe o efeito contrário. As crianças mais dentro de casa, e aí utilizando mais a internet, mais outros meios que seriam de diversão, né? Que são as formas tecnológicas de distração, de entretenimento. E aí começa esse afastamento das ruas, que é algo que eu considero um pouco prejudicial, né? Porque a rua ensina tantas coisas pra gente, não só a nível de conhecimento cultural, enfim, do que é a rua, sabe? Do processo que faz parte do processo de cultura do brasileiro, mas também em outros aspectos sociais, enfim, diversos pontos positivos que a gente pode encontrar com as crianças brincando nas ruas, né? Sem contar que a sociabilidade, eu acho que é um dos principais elementos que é afetado por esse processo de enclausuramento social, né? Sobretudo por parte da classe média e da elite. Cada vez mais as relações de sociabilidade, elas deixam, e ainda mais nesse contexto de pandemia, né, em que existe uma obrigatoriedade do uso dos meios de comunicação e da internet como forma de contato. Então a sociabilidade tradicional, como a gente conhece, né, do cara a cara, do flanar pela rua, né, do contato com o diferente, em todos os sentidos que o termo pode parecer, ela vem cada vez mais sendo trocada por uma sociabilidade entre iguais, uma sociabilidade asséptica, uma sociabilidade que só aceita quem é semelhante a ele. Isso puxando um pouquinho de sardinha para mim, isso é uma questão muito interessante. Durante grande parte da minha graduação eu estudei a dinâmica dos shopping centers e como de uma certa forma ou de outra eles são elementos muito impactantes na forma como o espaço ele é não apenas produzido, mas também como as relações sociais se travam, né? Então o que a gente está vivendo hoje, de uma certa forma geral, é de você deixar de ter uma sociabilidade baseada na diferença, no contato com aquilo que é surpreendente. Aliás, a cidade é isso, esse contato com a diferença, com o que é surpreendente, para você ter uma sociabilidade pautada em regras muito estritas, onde nada pode sair do seu controle. E essa sociabilidade em espaços fechados com regras muito estritas, coisa que a rua não tem, é uma sociabilidade que tem os marcadores de classe social, filiação étnico-racial e gênero muito bem delimitados. Porque nesses espaços privados que estão virando substituição da rua, né, o contato, o shopping center é o exemplo disso. Né? Você nunca vai ver uma pessoa em situação de rua andando por um shopping center. Se uma pessoa negra, né, entrar dentro de um shopping center, ela vai ser alvo de olhares ou perseguição por parte dos seguranças. Então, essa fuga da rua,
ela também está destruindo uma sociabilidade baseada nessa diferença, no contato, e está se transformando numa sociabilidade intraclassista, ou seja, uma sociabilidade entre iguais. Exatamente. E pensar nas ruas justamente da forma como o João falou, esse encontro do diferente. Esse encontro do diferente pode ser também um encontro das religiões diferentes. E aí, falando até um pouquinho sobre as religiões de matrizes africanas, as ruas são muito reverenciadas pelos donos das ruas, pelos Exus, pelas pombagiras, enfim. Então, a diversidade presente nas ruas é muito grande. Isso é pautado pelo escritor Luiz Antônio Simas, que tem o livro O Corpo Encantado das Ruas, que foi um livro que teve a inspiração para esse tema. Então, assim, a gente consegue perceber diversos fenômenos que estão atrelados a essa temática da rua. E tem um fenômeno que é um pouco mais complicado de falar sobre ele, porque ele trouxe alguns pontos negativos, né, João? Que são as pessoas que são moradoras de rua, né? E que devido à pandemia esse número aumentou muito, né? Muitas pessoas foram despejadas dos seus locais de moradia, né? Que pagavam aluguel, enfim... perderam suas casas e tiveram que encontrar na rua esse abrigo, esse lugar único para poder morar. E aí a gente consegue perceber esse grande aumento de número de pessoas que passaram a morar nas ruas não por opção, mas por uma condição imposta pela realidade brasileira. E assim, isso é algo extremamente ruim e perigoso, né? Porque só reflete o quanto esse Brasil é completamente desigual e precário. E sobre essa questão das pessoas em situação de rua, tem uma página no Instagram que é de um coletivo paulista, se não me engano, São Paulo Invisível, né? E eles diariamente publicam relatos de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, né? E esses relatos, eles são bastante surpreendentes e chocantes e quebram uma série de paradigmas e uma série de preconceitos que nós temos em relação às pessoas em situação de rua. Como bem a Duda disse, dentro desse contexto de pandemia, com todas as consequências econômicas e sociais que trouxe, né, juntamente com esse pandemônio político que a gente está vivendo, o aumento substancial das pessoas em situação de rua e de uma forma que é geograficamente muito interessante, porque existe uma tendência das pessoas em situação de rua se concentrarem nos locais de maior visibilidade, né, geralmente nas áreas centrais ou nas áreas de classe média alta. E hoje, na cidade do Rio de Janeiro especificamente, a gente vê uma certa homogeneidade. Aonde você for na cidade, independente se for área central ou um bairro do subúrbio, você vai encontrar uma quantidade massiva de pessoas em situação de rua. Então, para você ver que é um fenômeno completamente totalizante e que cresce cada vez mais conforme a pandemia vai se agravando e vai se desenrolando. E isso é interessante porque essa página do Instagram e diversas pesquisas que foram realizadas também a respeito dessa temática na geografia quebram esse senso comum de que as pessoas que estão em situação de rua são pessoas que estão nessa condição por conta da dificuldade econômica ou do fato de não terem um emprego. E isso muitas das vezes é um senso comum que nós repetimos a exaustão, e não é bem assim. Na grande maioria das vezes, as causas que levam as pessoas a se tornarem pessoas em situação de rua são motivadas a conflitos familiares, são motivadas a questões psicológicas, são motivadas a inúmeras outras explicações que não sejam necessariamente econômicas. E trazendo um pouco esse aspecto para a questão do gênero e da sexualidade, a quantidade de pessoas LGBTQIA+, e sobretudo travestis e transexuais na rua é gritante. E elas só chegam nessas localidades exatamente por causa de conflitos familiares e da não aceitação por parte de amigos e familiares da sua orientação e da sua identidade de gênero. Então, são vários os motivos que levam as pessoas a se tornarem pessoas em condição de rua. E uma questão que é muito interessante é que cada vez mais nós vemos que a arquitetura urbana e as cidades como um todo apresentam um grau de hostilidade muito grande em relação a esse grupo social, né? Ao caminhar pela cidade, isso é perceptível, você vê que inúmeras estruturas urbanas são criadas de forma a se evitar a presença dessas pessoas em situação de rua e a de fazer com que um certo desconforto ou incômodo impeça delas chegarem a determinado local. Ficou muito famoso lá em São Paulo, próximo ao viaduto do Minhocão, salvo engano,
né, a gestão do governador João Dória, né, criou uma série de pontos cegos e uma série de pedras pontiagudas justamente para evitar que as pessoas em situação de rua usassem do viaduto como local de fixação, né? E vários outros exemplos, né? Bancos em formatos curvilíneos para evitar que durma. Então, ao mesmo tempo, né, que grande parte dos motivos, né, que levam a essas pessoas a se tornarem pessoas em situação de rua são responsabilidade do Estado, né, problemas econômicos, déficit habitacional, expoliação urbana. Esse mesmo Estado, ao invés de tentar, através de políticas públicas, garantir minimamente o acolhimento e a recondução dessas pessoas à sociedade, é o Estado que maltrata, é o Estado que violenta e é o Estado que repudia essas pessoas. Então, é realmente uma situação bastante complicada, né? A forma como essas pessoas são vistas pela sociedade, pelo desprezo, é uma coisa assustadora. E é mais uma forma de vivência das ruas que é negada ou é desprezada pelo nosso olhar. E não só os moradores da rua, mas também as pessoas que trabalham nas ruas, como os camelôs, que constantemente são atacados pelas vistorias, né, que são feitas pelos guardas municipais. Enfim, essas pessoas também são constantemente menosprezadas e ridicularizadas pelo Estado. Porque se a pessoa consegue, através de uma mobilização, colocar alguma banca para poder vender algo de forma mais... sem ser de uma maneira formal, né? É também uma forma de trabalho digna. Então, se o Estado não pode oferecer condições de trabalho dignas para essa pessoa trabalhar, isso também é uma afronta e o Estado também não está oferecendo condições de trabalho ideal para essa pessoa trabalhar, né? Sem dúvida. E é interessante também notar, e já para finalizar, a rua é um local é uma escala de análise, sem dúvida alguma, para a gente poder entender essas interações sociedade e espaço, né? E é interessante que a forma como a rua é apropriada é uma forma que vai ser orientada pelos tipos de grupos sociais que vão se apropriar da rua. Então a rua é como se fosse uma espécie de uma imensa colcha de retalhos, né, que tem situações específicas, momentos específicos, relações específicas de acordo com os grupos sociais que vão ocupá-las e da forma como eles vão utilizar. Eu acho que um exemplo muito interessante a respeito disso é o caso da prostituição. Né? A prostituição, seja ela prostituição masculina, seja ela prostituição LGBTQIA+, ou feminina, é um exemplo de como existe uma subversão da lógica da ocupação das ruas. Né? Você tem a rua como um espaço público que é apropriado por um grupo específico, sejam de prostitutas, sejam de prostitutos, ou sejam de travestis, que ocupam aquele território durante um determinado período do dia, né, geralmente à noite, já que grande parte dessas atividades precisam ser atividades clandestinas, e fazem um uso completamente diferente do que aquele uso natural que nós temos da rua, como um espaço de deslocamento ou como um espaço de encontro, né? Inúmeros outros exemplos podem ser dados, né? A própria questão dos camelôs, né? Quando eles ocupam um determinado ponto da rua, e o uso da palavra ponto é muito interessante, né? Eles inclusive negociam o Sim. ponto, né? Então eles criam a barraca deles e acabam criando um ponto, e esse ponto seria um pedaço da rua que eles vão se apropriar como coisa privada e vão muitas das vezes repassar e vender esse ponto para outra. Então eles têm um contato, uma privatização pessoal da rua, que é uma coisa realmente fantástica. Inúmeros outros exemplos, né? Sejam os pregadores do evangelho nas praças, né? Seja os jovens que ficam socializando nas esquinas, enfim. Né? A rua ela é apropriada por diferentes grupos sociais que vão colocar na rua as suas lógicas espaciais, a sua forma de ver o mundo, as suas relações sociais, e vão se apropriar da rua conforme as suas necessidades. Então, é interessante como ela se torna uma escala de análise muito interessante para a gente analisar essa relação entre sociedade e espaço, e para a gente analisar, nesse caso, os impactos que isso podem causar.
Exatamente, né? E pensar também nessas manifestações culturais que esses grupos podem oferecer, não só para a rua, mas também para os outros indivíduos que compartilham dessa rua, né? Então, o samba é uma grande manifestação cultural que acontece nas ruas, né? As rodas de samba, as rodas culturais de rap, os saraus, as rodas de poesia, enfim. São diversas as manifestações culturais, até mesmo as manifestações culturais religiosas, que na maior parte das vezes acontecem pelas populações, pelas manifestações cristãs, né? Porque outras religiões não têm procissões, enfim. Então, assim, a rua é esse fenômeno, é esse espaço onde acontecem diversos tipos de coisas e que, assim, estará sempre aqui. É um tema que a gente sempre vai voltar porque nos possibilita diversas análises, diversas conjunturas brasileiras, não só as manifestações culturais, mas todos os temas, todas as possibilidades que a geografia pode analisar através das ruas. Exatamente. E tanto o sacro quanto o profano está na rua se apropriando e fazendo dela um espaço de visibilidade acima de tudo. E que a gente possa resgatar a rua como um espaço de visibilidade, como um espaço de encontro, como um espaço onde a diferença se aproxima. Isso é fundamental, né? Infelizmente nós estamos perdendo isso muito. E a gente só consegue perceber essa retomada, né, de importância da rua ou nas manifestações populares, né, sejam à direita ou à esquerda, que dão à rua essa credibilidade, essa visibilidade que ela tem como a voz do povo, o canal de comunicação, e o carnaval. Eu acho fantástico, eu acho o carnaval, os blocos carnavalescos, então, uma experiência fantástica, né, de subversão total. Primeiro, o carnaval é isso, a subversão total das regras sociais básicas, mas com esse elemento da rua sendo o grande protagonista, né? Então isso é bem interessante. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais democratizar o acesso às ruas e tornar as ruas, mais uma vez, esse canal de comunicação, como era a praça na época da Grécia Antiga, a principal forma de contato e de visibilidade social, que as ruas possam se tornar a nossa nova ágora e que a gente possa se aproveitar cada vez mais dela como espaço de comunicação. E de diversidade. Acima de tudo, diversidade, que é o mais importante, porque é isso, viver na cidade é exatamente estar em meio à diversidade. Então, mais uma vez, agradecer a vocês pelo acompanhamento, pelo comprometimento, pela fidelidade, pela audiência muito satisfatória. E nós voltamos na semana que vem com mais um episódio do Geotalk. Mais uma vez, obrigado e uma boa tarde.